Fala aí, pessoal. Tô chegando com mais dois cortes do Palmeiras aqui pra vocês, um do Mesa Redonda e um da ESPN Brasil, mostrando como a mídia está em choque com o Palmeiras, que está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, né, galera? E também tá rolando uma discussão quem é melhor, Estevão ou Endrick, galera. Aproveita e deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aliás, sobre o Estevão... Garrafa, sem comparação, então o Richard Rios hoje é esse jogador. Sim. Soberano no meio, pleno, titular absoluto. O Estevão, a individualidade dele aparece sempre, desde, claro, o adversário dá o mole, deixa se movimentar, aquela coisa toda. Pode ver os dois gols dele, né? Ontem ele fez 17 ou 18? 17, né? Completou 17, é isso, né, Marina? Não, acho que tinha 17, completou 18. 18. Fez 18, Aliás, é? essa pergunta que está na tela é espetacular, né? É. Olha lá, olha a pergunta que está na Estevão é a tela. maior revelação pós-Neymar. Eu não sei se ele é a maior revelação, mas que ele é melhor que o Endrick, ele é. Eu também acho, mais bola que o Endrick. Acho que são estilos diferentes. Eu acho que são estilos diferentes. São posições um completa diferentes. o outro. Eu acho que os dois podem mas jogar juntos. Eu entendo que ele chegou, ele tá indo muito mais rápido do que o Endrick. Cara, o Endrick deu um título brasileiro pro Palmeiras, cara. Não, eu não tô, e no Real Madrid ele já tá, Alex, no Real Madrid como reserva Alex, ele já está sendo importante. Você Calma, dá calma. o entendimento de que o Estevão teve um começo melhor, e eu falava ainda, bem lá atrás, que ele teve um começo melhor que o Endrick, não tira todo o mérito que tem o Endrick. São dois... Claro que não, né? imagina, Acho que claro os dois que se não. complementam. Mas pra mim, Endrick ou Estevão, eu sou mais Você o pode Endrick, falar eu sou assim, mais o num Estevão. par ou ímpar, quem que você escolhe primeiro pro seu Estevão. time? Aí beleza. Estevão, aí você beleza. escolheria quem? Eu não sei, cara. Não. Eu, Quer talvez... pensar? Não sei. Responde domingo que vem? Cara, eu jogo pro alto e quem pegar a camisa é não, se meu. você não vai ficar em cima do muro, o que tá acontecendo com Não é- você? isso não é em cima do Eu vou muro. medir a febre de novo. Eu não Você posso- É, você o falou que Estevão não ou o posso. Endrick? Eu O senhor pensa, eu vou passar... falou que não O senhor posso. pensa. Vou pensar, então. Pensa. Alex pensa, Estevão ou Endrick? Marina, no par ou ímpar? Marina ganhou. Você tem o Estevão ou o Endrick? Quem vem pro seu time? Não posso jogar pra cima a camisa. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Difícil, porque são características É, diferentes. um completa o outro, Por cara. gentileza, Marina, a pergunta, Evo, muito melhor. É Tá bom. simples. É simples. A pergunta é simples para a Marina. Deixa ela não for pensar pra você também. em casa. Quer pensar também, Marina? Você tem Não, eu prerrogativa. vou falar agora, então. Estevão ou Endrick? Quem joga no seu time? Só pode uma. Estevão. Estevão. Jogador, Miller. Sem dúvida nenhuma, o Estevão. Sem dúvida nenhuma, o Estevão. Né? O Estevão, o Endrick tem força e técnica. Perfeito. O Estevão, ele tem força, ele tem técnica, ele tem habilidade. Eu tô com o jogador, eu falo isso faz tempo. Tatá também não precisa, né? Tatá abriu Precisa. Ó a abriu mãozinha, já. ó a A mãozinha, mãozinha. já tá certo. O Alex continua pensando, fecha no Alex. Alex, expressão de pensamento, Estevão ou Endrick no seu time? Uma dúvida gigantesca. Você pode responder agora ou no próximo domingo. Paulo Sérgio, jogador. Mãozinha também. mãozinha. E você em casa, é Estevão ou Endrick? Peraí, mas No seu time. deixa o Xará responder. Agora, Alex Miller, o senhor já está em pensando condição. ainda. O senhor já está em condição de responder ou o senhor quer mais um pouco de tempo? Já posso responder. Estevão ou Endrick no par ou ímpar no seu time, no rachão? Em que pese o fato do Endrick ter dado um campeonato brasileiro pro Palmeiras e aquele jogo contra o Botafogo, se não fosse cantor ele, de- o Palmeiras não ia ser campeão. Parece jurado de calouros. O Endrick carregou nas costas... Mas eu voto no Estevão. Mas tudo bem, mas deixa eu falar. Deixa eu molhar, Parecendo jurado de show de calouros, deixa eu porra. molhar o bico. Né? É show de calouros, o cara, não, o candidato número 2, ele canta muito. É que voz, mas apesar de tudo eu fico com o candidato número 1. Mas eu acho que, Conclua. só para ressaltar a importância do Endrick, e lá no Real Madrid, por ser reserva, ele já tem um aproveitamento fantástico e já foi decisivo em vários jogos, tá? Estevão. Estevão. E você em casa, Estevão ou Endrick? Vai, coloca aqui no nosso canal do YouTube, hashtag Mesa Redonda. E você, Abel, fala o que de Estevão? Vamos ouvir, Fini? Peraí. Ele falou do Estevão, mas peraí. Vamos recuperar, Fini, o finalzinho que ele fala assim, ele elogia o Estevão e tal, e fala, e quem sabe um dia eu posso treiná-lo novamente. Ele só poderia treinar... Ser treinador dele, né? Eu entendi que ele o Abel ali se imaginou técnico. A chance maior dele treinar o Estevão novamente é onde quer. No Chelsea. Não, acho que é a seleção brasileira. Seleção brasileira. Eu acho que Quer ver? Repete o que disse o Abel e vocês podem falar se eu e o diretor nos enganamos. Mas quando ele fala assim, talvez algum dia eu possa estar treinando ele novamente. O Estevão, seleção. Né? Estevão, seleção. O Abel, a gente comenta por aqui, seleção um dia ou não. Será que o Abel se imaginou nessa situação? Coloca esse finalzinho pra gente, Fini. Também sou um felizardo por poder ter
o Estevão e desfrutar dele, como já disse várias vezes, até meio do ano e depois, quem sabe, num lado qualquer, se tiver a oportunidade de poder ser treinador dele. Sorrisinho aí, poder treinar, Não, aí dá várias interpretações. Mas eu acho que é seleção. Eu acho que ele lado não pensou qualquer. eu acho que ele não pensou em Em nada. qualquer lugar. E qual é o quer lado mais treiná-lo fácil? novamente. Onde você vai encontrar o Estevão? Para mim, é a seleção brasileira. Esse menino vai ficar por muito Garrafa, tempo pra lá. mim, Ou na pra Europa. mim, pra mim, ô, Marina, pra mim o treinador da seleção futuramente tem que ser o Abel. Olha, tá vendo? Pra mim o Abel, até porque ele conhece o Campeonato Brasileiro. E ele não vai ficar com esse negócio de, porque foi pro Inglaterra hoje, amanhã já convoca. Não, ele não faz isso. Nunca vai fazer. E o Estevão vai jogar com ele. Na seleção brasileira ele vai ser titular absoluto. Você entende que o Abel está pronto para a seleção brasileira? Com todo o respeito ao Dorival, temos técnico, tá? Não estamos especulando aqui, mas estamos falando num futuro, né? No futuro, o Abel na seleção brasileira. Eu acho que sim. Ele é o melhor treinador em atividade no Brasil. Ele só precisa deixar de ser chato. Difícil, hein? O senhor é muito chato. O senhor tem que deixar de fazer pergunta para repórter em entrevista coletiva, porque o senhor está lá para responder pergunta. É que o senhor enfrenta hoje os recém-saídos daqui da universidade. Fosse o Osmar Garrafa, repórter na sua época, ou o Alex Miller, O Tata Muniz. ou esse que vos fala, a conversa é diferente. Então o senhor é o melhor treinador em atividade no futebol Agora, brasileiro. Tata. O senhor só tem que deixar de ser chato, Tata, mas ele na e o seleção- senhor pode ser treinador da seleção brasileira. Desculpe te interromper, mas Não. ele na seleção, o pacote é essa bagunça. Uma coisa, ele tá no Palmeiras, Pois é. a Leila paga em dia, ali, contrata bom Isso. jogar. Seleção brasileira É uma diferente. bagunça. Não, ele eu- na Isso tem que ser levado em conta, E ele a também ter na seleção. outra coisa, o senhor não descobriu o Brasil. O português que descobriu o Brasil chama-se Pedro Álvares Cabral. Aqui existia, antes do senhor pensar em Brasil, Tele Santana, Cilinho, Tite, quem mais? Filipão, Zagallo, Feola, Luxemburgo, Moré Moreira. Filipão. O senhor não é o Pedro Álvares Cabral. Agora o senhor pode ser sim, Então, treinador da seleção brasileira. aqui convidado a gente costuma tratar bem, mas eu não posso me furtar Mas- jornalisticamente de colocar Não a, se furte. a palavra do Abel Ferreira. Só uma coisinha antes, pô, o Abel. Pois não. Porque eu concordo que o Abel faz isso mesmo, ele é chato muitas vezes, só que alguns dos grandes técnicos que o Brasil teve também eram muito chatos. O Tele Santana muitas vezes era muito chato. Ah, mas não nesse O nível. Felipão era chato. Não, O Luxemburgo não. era Me chato desculpe. em alguns momentos. Não tô falando de atacar repórter, tô falando de... Pô, o Muricy Ramalho, cara. Tem confrontos épicos do Muricy Ramalho com reportagem. Mas o Muricy nunca o Muricy jogou no ar. Quando o Muricy tinha que falar se era com você, o Muricy falava olhando pra você. Sim, eu sei É com disso. você. E o Abel, se tem algo que ele faz e não Ele acho joga- legal, ele é joga no ar. generalizar. É isso. Né? O Muricy, se tinha um embate, aí tá certo. Sim. Garrafa, tô pé da vida com você, papapá, e se resolve e tá tudo Há certo. recursos para o media training no clube e na vida pessoal. Ele vai se reformular para ser técnico Mas da seleção O Muricy brasileira, fala, de o quem Muricy fala, quiser. você é chato, hein, ó, na coletiva. Não vamos comparar o Abel com o Muricy, porque aí é uma injustiça, que eu sou fã do Muricy. Eu também sou. Eu quero ouvir agora, então, eu não vou me furtar, tá, desse momento Abel, porque foi perguntado a ele, né, por que mudou a chavinha. O Alex Miller, semana passada, só faltou subir na mesa. Com razão. Indignado com o Palmeiras. Não. Porque os piores... Vai no Instagram do Alex, um dos piores momentos que estamos passando, Palmeiras e papapá. E de repente o Palmeiras sai mazinho, ex-mazinho, e o Palmeiras é impossível, porque o Palmeiras... E foi perguntado pro Abel Ferreira a mudança de chave. Por que essa mudança, Abel? Aí veio a boa versão de Abel Ferreira na tela. Não alterou absolutamente nada de há uma semana, antes de irmos jogar ao Mirassol, para o dia de hoje. Não alterou absolutamente nada. A única coisa que fizemos foi, o Micael estava aqui e trocámos o Micael e o Naves pelo Murilo, que já é nosso, e pelo Micael, que entrou pela vez do Benedetti. Mais nada. O Tali jogou, o Emiliano jogou, o Rocha jogou, o Vanderlei jogou, o Lopes jogou, o Veiga jogou, o Facundo jogou, o Estevão jogou, não alterou nada. Agora, se calhar, sabem o que é que alterou? A vossa forma de ver o elenco. Eu sempre vos disse, sabemos onde é que estamos e sabemos para onde queremos ir. Ora, isto também nos dá garantias de nada. Por termos contratado Vitor Roque, por tentarmos contratar outros jogadores, isto não nos vai dar garantias de nada. Eu vou-vos dizer, a única coisa que nós podemos fazer, que é o que está a fazer a Leila e o Barros,
é ajudar o treinador a estar cada vez mais próximo e a continuar a competir por títulos, que é isso que nos exigem e que nos obrigam, de forma responsável, cumprir os seus compromissos, porque é injusto ter equipas que se reforçam e depois não pagam a ninguém. Isso não é um fair play financeiro, não é justo para a competição. Mas volto a dizer, nós não mudamos nada. A forma como vocês olham agora é que mudou. O resto, nós dentro de casa, mantemos o mesmo equilíbrio, a mesma responsabilidade e o mesmo foco. Eu, particularmente, acho que mudou desempenho. É isso. Mudou desempenho. Tava difícil assistir jogo do Palmeiras. Não se questiona a pontuação. Contra adversários fracos, o Palmeiras fez bastante pontos. Mas desempenho não tinha do Palmeiras. E aí a gente fala, tanto que hoje tá todo mundo batendo palma pro jogo que o Palmeiras fez com o São Bernardo. É isso. É assim que funciona. A gente analisa os fatos. Nós não somos funcionários do Palmeiras, né? Cabe a nós, jornalistas, a crítica. Você em casa pode discordar do Garrafa, do Tatá, do Alex, do Paulo, do Miller, da Marina. Você pode discordar. Eu posso falar, o Palmeiras não está jogando bem. Você vai falar, o Garrafa tá maluco. Eu acho que o Palmeiras está jogando bem. Isso está tudo certo. Então, a maioria das críticas, até antes do jogo, era o desempenho do Palmeiras. Sim. O Palmeiras não estava desempenhando. O Palmeiras não estava se encontrando. E ontem fez uma partida, o que todo mundo falou? Espetacular. O Palmeiras não deixou o São Bernardo respirar. Talvez o torcedor goste. Bom, vamos falar do Palmeiras. Pois é. Quem é acima da média? O Estevão, porque ontem ele arrebentou com o jogo. O Palmeiras venceu o São Bernardo por 3-0, 2 gols do Estevão. O Flaco Lopes faz o terceiro gol. Vamos falar sobre essa classificação do Palmeiras para a semifinal? Sei lá, vi muito torcedor dizendo que, opa, voltamos e parece que o favoritismo começa a sorrir para o lado verde. É exagero dizer isso, Jean? Não acho que seja exagero. Obviamente a gente sabe da força do Palmeiras e todo mundo sabia que se o Palmeiras se classificasse, a discussão sobre o favoritismo levaria muito em conta a presença do Palmeiras, mas é meio óbvio até, né, por tudo que o Palmeiras vem conquistando nos últimos tempos, pelos jogadores que tem, e esse daí é um moleque completamente fora de série, né, tá ficando cada vez mais claro. Infelizmente, por poucos meses a gente vai ver ele em ação ainda no futebol brasileiro, mas foi mais uma atuação espetacular do Estevão, com grandes lances, com belos gols, e um Palmeiras que, a exemplo do Corinthians hoje, né, não sofreu. Aliás, sofreu até menos do que o Corinthians poderia ter sofrido. No caso do Palmeiras... Foi o grande jogo do Palmeiras na temporada. Né? Não deu nem impressão. E, de novo, né, vale a mesma coisa que vale para o Fluminense. Quando o Palmeiras precisava jogar. Claro que o risco de não se classificar foi um pouco demais, né? Quer dizer, você se classificar aos 40 minutos do último jogo da fase de grupos foi ali num limite, mas foi um limite em que o Abel considerou que era possível, porque, como eu falei, poupou muito durante muito tempo no campeonato, mesclando times e tudo mais. E acho que o importante para o Palmeiras, assim como eu falei em relação ao Fluminense, é que na hora que chegou o jogo decisivo, o jogo importante, o time fez uma bela atuação, absolutamente segura, com boas atuações individuais e uma classificação absolutamente incontestável. E vai ao encontro do que disse o Labertozzi também em relação ao Fluminense. Você vai encaixando também os jogadores que vão chegando para a temporada. Claro, os principais jogadores do Palmeiras ainda entrarão em campo e ainda vão se encaixar, ou pelo menos assim espera o Abel Ferreira. Mas ontem estreou o Mikael, estreou bem, né? Uma bela estreia. Léo, como é que você vê esse Palmeiras classificado já agora na semifinal, vencendo muito bem o São Bernardo, o Estevão brilhando? Quero falar sobre o Estevão depois, quero até fazer uma comparação, se vocês acham que ele vai ser mais protagonista do que o Endrick e o Gabriel Jesus. Mas eu queria que você falasse sobre, virou o favorito agora do Campeonato Paulista, esse Palmeiras, depois do que apresentou ontem? Puxa, então, eu vou ter que retomar a nossa conversa de Fla-Flu, porque os clássicos em São Paulo também são muito difíceis de prever, né? E ainda mais uma final em 2 jogos. Mas é evidente que houve um benefício de o Palmeiras ter feito a estratégia que fez de manter todo mundo saudável, jogando uma vez por semana, mesclando o time, porque o Palmeiras, me parece, agora está se encaixando como equipe e no momento físico já melhor de todo mundo, né? E aí, cara, você tem um jogador que desequilibra o jogo num lance
E tem. Muito acima da média. Muito, assim, cara. Do outro planeta. O Estevão tem aquela rara qualidade de produzir gols do mais absoluto nada. Ele tá ali do lado direito e tal, de repente, pá, chutou gol. E assim, você não viu de onde veio. Derruba narrador. Você não viu de onde veio. De repente, saiu o gol. Então, assim, o protagonismo que ele vai ter, cara, ele vai para um clube que tem sido um clube disfuncional, que tem sido um clube, sabe, que tá querendo dar espaço para jovens, mas muitos jovens ao mesmo tempo. Isso nem sempre é o ideal, né? O ideal é ter uma mescla ali de jovens e experientes. Mas o mais importante que ele tem é o talento e me parece ter também a cabeça no lugar, maturidade para a idade. Bem. Então ele reúne todas essas qualidades e ainda pode ajudar muito o Palmeiras nesse campeonato. Certamente ele é o jogador mais promissor atuando no futebol brasileiro hoje. E isso faz dele um referencial para o Palmeiras até o meio do ano, quando ele vai jogar o Mundial de Clubes. O Richard Rios dá uma entrevista também falando sobre ele, né? Toda vez, tudo que a gente falar do Estevão, um ou outro vai olhar e achar que é exagero, mas a maioria vai dizer, pode exagerar, porque é isso que ele tem para oferecer mesmo. E eu conheço o Estevão fora dos gramados, no dia a dia, um pouco do dia a dia dele, e ele é realmente isso, assim, de família boa, de cabeça boa, de todo mundo que o cerca. Me parece pessoas muito sérias e isso também vai fazer muita diferença na vida do Estevão. Ele tem uma coisa que é muito especial, e aí, voltando, ele tem aquilo que os brasileiros gostam, a gente também adora, óbvio, fazemos parte disso. Ele tem o drible, mas ele tem uma coisa que me chama muita atenção, porque ele é imprevisível. Tem jogadores que driblam muito bem e tendem a finalizar só com a perna esquerda, puxa para dentro. Tem outros que fazem o contrário. Ele vai para qualquer lado, você não sabe se ele vai driblar para dentro, se ele vai para a linha de fundo. Ele tem o drible curto, ele tem tomada de decisão rápida, ele levanta a cabeça para dar o passe, ele tem uma boa finalização e ele vai desenvolver isso ainda muito, porque ele é muito novo, né? Se o Chelsea, como disse o Léo, ajudar, né? Também se o Chelsea não ajudar, vem outro. Vai outro e se ficar uma boa negociação para poder ir para o lugar onde ele possa melhorar o futebol dele. A gente fala da questão técnica, ele é o jogador mais promissor do futebol brasileiro em bom tempo, tá? Óbvio, a gente vai saber se ele consegue ultrapassar os sarrafos que o futebol europeu vai tornar cada vez mais altos com o tempo. Depende dele, de como levar a carreira e depende dos times em que ele jogar e dos treinadores. Não é uma coisa que o jogador pode fazer sozinho. Eu até achei que a escolha pelo Chelsea foi uma escolha arriscada, mas ela pode funcionar também, porque vai para uma liga muito difícil, para um time, como o Léo disse, que não tem muita paciência, que lança jovens aos montes. Se ele fosse para o Real Madrid, por exemplo, ele precisaria ter mais paciência, mas a chance de ele funcionar seria maior, né? Pelo menos no médio prazo, de ele se tirar desenvolver todo o potencial que pode. E quando ele faz partidas desse nível, azar dos adversários. O futuro é muito difícil de prever por causa das outras questões também. Acho que não só do clube, mas obviamente não é só a qualidade técnica que faz de um jogador um grande jogador, que faz o tamanho da sua carreira. O tamanho da carreira do jogador é definido por uma série de variantes. A questão técnica é das mais importantes. Isso que eu ia falar. Eu sei, mas assim, o Gabriel Jesus, por exemplo... Alguém vai negar a importância da carreira dele, o que ele fez na Europa, o que ele... Então, assim, eu acho que essa é a questão. E acho que tem muito aí da outra parte, não da questão técnica, porque o Gabriel Jesus, embora fosse muito badalado quando foi lançado e tudo mais, não tem comparação do ponto de vista técnico com o Endrick ou com o Estevão. O Estevão é o melhor deles? Eu acho que... Mas muito melhor do que... É que quando a gente fala da questão técnica, acho que aqui, sobretudo, a gente olha muito pro drible, por aquilo que eu estava falando, a capacidade. E aí o Estevão, para mim, é disparado entre eles o melhor. O Endrick tem uma outra coisa de explosão, de força, né, de capacidade de num toque definir, já preparar a bola para finalizar. Então, um mental muito forte para a idade. Agora, sobre essa... Todos eles têm, né? É engraçado porque eu acho que o Estevão é o melhor tecnicamente dos três, sim, mas sobre essa pergunta que está aí na tela, eu acho que aí eu diria que não. Ele não vai sair como mais protagonista, porque tanto o Gabriel Jesus como o Endrick foram protagonistas do Palmeiras em títulos brasileiros. Brasileiros. E protagonistas. Importantes nas conquistas. Importantíssimos, exatamente. O Endrick acho Levou que é essencial. nas costas, o Endrick foi
Sem o Endrick, o Palmeiras Cara, não teria isso. sido campeão. Também acho. O Gabriel Jesus, para muita gente, foi o melhor do título de 2016, eu não acho. Ambos já negociados, né? Ambos já negociados, é bom lembrar disso Assim também. como o Estevão. Assim como o Estevão. Que o Estevão não vai terminar vai embora o no Campeonato meio do ano. Brasileiro. Ah. Poderia ganhar o Mundial, que é impossível. Então, acho que assim, a questão ele não vai ser campeão de um título tão grande. Que essa não seja uma declaração polemizada, porque ela não é polêmica. Eu já falei isso em outras ocasiões. O Estevão, se a gente pensar numa grande árvore com seus galhos e ramos, conforme as características dos jogadores brasileiros dessa época, de outras épocas, o Estevão está no mesmo galho do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, como características. Entendo o que você quer dizer. O Endrick está no mesmo galho do Ronaldo Fenômeno. Perfeito. Endrick e Ronaldo, você está comparando? Não, eu estou falando sobre características naturais, natas, como futebolistas. Sim. Explosão, força, muita habilidade para driblar. Mas o Estevão, de novo, que ninguém polemize, por favor, é o jogador de rua brasileiro, no campo, no melhor dos sentidos, como é o Neymar, como era o Ronaldinho Gaúcho. Eles têm características muito semelhantes. Ele vai ter o mesmo tipo de carreira que esses dois jogadores que eu mencionei? É impossível dizer, mas ele vai ter grandes oportunidades? Sem dúvida. Ele já tem. Fala-se do Estevão desde a época em que pouca gente o tinha visto jogar e o Endrick já era famoso. E ele era o Messinho ainda. As pessoas internas no Palmeiras que tinham todos os acessos às informações e os viam treinar, os viam jogar, diziam, calma que vem mais um. O E próprio tá aí. João Paulo Sampaio falou isso, né? Paulo falava isso. E está aí. Como jogador de futebol, ele faz parte dessa estirpe, dessa espécie. E ele é um negócio muito diferente, mas muito diferente. Quando o João Paulo falou isso, todo mundo ficava, quem é? Quem é o menino? Mas é o Estevão, todo mundo passou a ver o Estevão depois que o João Paulo fala isso. Veio um porque outro. justamente, quer dizer, quem Quem estava é falando esse era alguém cara? com propriedade Claro, para já tava lá falar. dentro. Então não foi aquela coisa que o pessoal viu e falou, então isso coisa aí é mais- papinho. Não, tal. é simplesmente o dono da base do Palmeiras estava falando. Sintomática sobre isso Ah. é que o Abel, para colocar o Endrick para jogar, demorou. Para colocar o Estevão, vai. Mas aí Porque o Estevão obedecia na Exatamente. questão defensiva. ele explicou tanto que... A admiração latente que o Abel tem Isso, pelo isso. Estevão é porque ele era um jogador muito obediente. Você lembra disso? Ele é um jogador muito obediente. Foi a primeira entrevista do Abel ao falar do Estevão. Acho que depois da estreia do Estevão como titular, o segundo jogo, o Abel fala, olha... Eu já vi muitos jogadores jovens fazerem coisas impressionantes, que é driblar, fazer gol e tal. Agora, fazer tudo, se dedicar ao time. Porque é isso. Porque o cara, quando é um craque desse jeito, quando tem essa capacidade, ele pode parar e pensar, cara... Exato. Eu me basto pelo que eu driblo, pelo que eu faço na frente, pelos Pois gols é. que eu vou fazer e tudo Pois é. mais. E o Estevão entendeu que para que ele pudesse jogar o tempo todo, ele teria que fazer Claro, um mas pouco isso a é mais. inteligência, né? Dizem exato. que os jogadores muito talentosos, eles são refratários ao trabalho pesado. O Estevão, alguém colocou na cabeça dele que não precisa ser assim. André, a europeização, ela obviamente traz algumas coisas difíceis do futebol brasileiro e algumas coisas muito boas. Raramente a gente ouve um jogador hoje do Brasil, talentoso, e para Europa falar, tenho dificuldades de adaptação, que nem antigamente tinha, questões de alimentação. E uma outra coisa, acabou a história de que só o talento resolve. Claro. Os jogadores mais novos, eles têm algumas vantagens. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fale sobre isso, em relação aos jogadores mais antigos, quando a gente fala dos craques, eu não estou falando que eles são melhores nem que eles são piores, estou falando que eles entendem melhor o que os times necessitam e estão mais disponíveis para cumprir essas obrigações. Muito bem. Então é isso aí, né, pessoal? É impressionante o tanto de bola que o Estevão tá jogando aí no Palmeiras, né? Parece que realmente ele vai chegar. Eu acho, na minha opinião, ele vai chegar voando lá na Premier League. Vai jogar bola demais. Com certeza, nos treinos, ele já vai demonstrar muita qualidade, né? Tanto que nos treinos do Palmeiras, o Abel viu que o moleque era diferente e logo já colocou ele aí de titular, começou a testar e ele respondeu muito rápido dentro de campo. Então, realmente, o Estevão é um jogador muito impressionante e, na minha opinião, assim, tá bem à frente aí do Endrick. Não que o Endrick não seja um bom jogador, ele é um bom jogador, mas o Estevão tem uma qualidade absurda, né? Realmente, quem assiste o Endrick aí, lembra bem aí o início do Ronaldinho Gaúcho. Era um jogador muito diferenciado
Eu acho que o Endrick tem tudo aí para superar Neymar. Ronaldinho Gaúcho talvez, não sei se eu tô falando besteira, mas o Endrick é muito bom jogador. E eu acho que ele vai, em um período muito curto de tempo aí, ele vai voar, né, gente? Vai voar demais na Europa e vai ser com certeza o principal jogador da seleção brasileira aí nos próximos anos, né? Porque não tem outro jogador com tanta qualidade assim. O Endrick, né, que saiu agora, foi pro Real Madrid, tá tendo as oportunidades dele lá, tá mostrando que realmente é um jogador diferente também, mas o Estevão, meu amigo, ele é muito bom, é muito legal você assistir o Estevão jogar, a facilidade que ele tem de levar a bola, de carregar a bola, de cortar os jogadores. Então, assim, realmente é um jogo muito gostoso aí de assistir o Estevão jogar. Agora, o Endrick é um jogador mais de força, né? Na raça ali, também tem muita habilidade, né? É diferente. Tá começando a conseguir atrair a atenção da comissão técnica do Real Madrid, né? Porque agora ele tá entrando, tá fazendo gol, tá entrando, tá fazendo gol. Então, o pessoal já ligou um alerta, ele falou, esse jogador é diferente. Então, mas o Estevão, na minha opinião, ele vai chegar arrebentando na Europa. Em breve, ele vai se tornar um jogador no nível mundial, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixa seu like. Verdão classificado para a semifinal do Campeonato Paulista com 2 golaços do Estevão, né? Então, tá jogando muita bola esse moleque aí, vai brilhar muito na Europa. Galera, vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!